Voltamos para o segundo bloco. Estamos discutindo como os nossos hábitos de consumo podem pôr em risco a sobrevivência do planeta. Nossa conversa é com o professor de Direito Ambiental Itamar Bevilacqua e com a professora Paula Brigger, do Departamento de Ecologia e Zoologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Bem, professor Itamar, alguns países, isso é notório, que poluem muito, se negam a assinar ou ratificar acordos como o do Protocolo de Quioto, que tratam, por exemplo, da diminuição da emissão de gás carbônico. Que tipo de pressão, professor, pressão internacional, eu digo, poderia ser exercida sobre esses países para mudar essa postura voltada aí para o próprio umbigo? Eu diria o seguinte, vamos apenas contextualizar. A preocupação efetiva dos países com relação à destruição e os seus efeitos no que tange ao meio ambiente são muito recentes na nossa história. A primeira grande conferência a tratar sobre as problemáticas ambientais foi em 1972 em Estocolmo. Veja, estamos tratando apenas de 40 anos para cá. É que durante esse período a degradação ambiental cresceu de uma maneira exponencial. E 20 anos depois nós tivemos, 10 anos depois, em 1982, tivemos um grande encontro no Rio de Janeiro, né, a Rio 92, que fez com que houvesse uma discussão sobre essa temática. E daí surge o quê? Surge também a preocupação com o aquecimento global, quer dizer, a Conferência de Quioto é um desdobramento deste encontro aqui no Brasil, que foi também um outro grande marco na preocupação ambiental. Entre esses países que muito poluem e pouco querem fazer em relação à sua restrição de poluição estão os Estados Unidos. Veja que os Estados Unidos assinou o protocolo, no entanto não o ratificou. Ora, isso é uma questão que o colocou, esse protocolo, em verdadeiro cheque. Ou seja, sem os Estados Unidos ele não vai para frente, como também não vai sem a China, que a China tome medidas eficazes e efetivas na condução. Porque Estados Unidos, China e União Europeia são dois grandes locomotivas. Ora, a sua pergunta é, como pressionar países como China, como União Europeia a tomar medidas efetivas, não obstante esta sim tome, e Estados Unidos a assinar quando a sua soberania e força não o impede que assim o faça. Claro que é muito difícil. Isso só iria acontecer se efetivamente a população, no caso americano, assim o quisesse. A eleição de Barack Obama foi uma pequena ponta em razão nesse caminho, mas efetivamente as eleições agora mostraram que o conservadorismo americano é extremamente forte e não vai permitir avanços. Vida, né? Claro, não vai permitir avanços nesse quadro, lamentavelmente. Muito bem. E, professora Paula, é possível salvar o planeta e a vida que existe nele sem que a humanidade dê um salto evolutivo no campo das relações sociais e econômicas? E o que está faltando para isso? E o tempo? Temos quanto tempo? Eu acho que quanto tempo é uma pergunta extremamente difícil, né? Eu acho que ninguém tem essa resposta. Eu diria que as mudanças elas ocorrem basicamente de duas formas, né? Que popularmente se diz pelo amor ou pela dor, né? Então, pelo amor seria via educação, quer dizer, pela conscientização da nossa liberdade, né? Digamos assim, a nossa liberdade vai até onde começa o direito do outro, digamos assim, o outro aqui eu estou me referindo não só ao outro ser humano, mas também às outras espécies que compartilham conosco o planeta, né? Então, teria que haver uma mudança, uma grande revolução educacional, ao meu ver. Mas eu acho que, paralelamente, também a importância de aplicação das leis de uma forma, digamos assim, segura, constante, seria também extremamente importante, né? Mas, assim, só ainda mais um comentário, dentro dessa revolução educacional, por exemplo, no que tange a economia hoje, como ela é ensinada nas universidades, veja a minha e outras, né? Tem lá uma cadeira, né? Uma disciplina de economia ecológica, que é quase como se fosse, como eu também tenho para as engenharias disciplinas, biosfera, sustentabilidade, processos produtivos, meio ambiente e desenvolvimento. Na verdade, o que a gente precisaria? Seria incorporar esse novo paradigma, quer dizer, tornar a educação ambiental no seu todo. Então, a gente aí sim faria uma revolução de monta, né? E não apenas a criação de ilhas de uma outra racionalidade dentro de um mar, de um sistema educacional que prima por perpetuar esse processo destrutivo que a gente vive hoje.
Tá certo. Bem, professor Itamar, a tendência é que as pessoas, individualmente, elas não se enxergam como protagonistas de ações concretas em defesa do meio ambiente, da biodiversidade, etc. Como é que a gente pode resolver isso? Essa pergunta, ela me remete à anterior e à resposta da professora Paula. Sem cometendo talvez um problema de predição, né? Sempre temos que tomar muito cuidado quando a gente prediz algo, né? Principalmente num tema tão complexo como esse. Eu diria que, lamentavelmente, Vanderlei, lamentavelmente, eu acho que a sociedade só vai mudar ou começar a mudar de rumo pela dor. Temo dizer que, pelo ritmo de degradação que nós estamos vendo, como estamos vendo as cidades, hoje 82,4% da população brasileira, pelos dados do IBGE de 2000, vive em cidades. A maneira com que nós nos relacionamos, sem atentar e cuidar do outro, numa simples passagem para pedestres, no simples cuidado com o nosso automóvel, com a pessoa que está num transporte coletivo, naquela minha atitude individual que eu tenho condições de consumir, portanto não me importa o outro, e mais, o que é mais lamentável, com 2/3 da população mundial, 2/3 da população mundial vivendo com menos de $2 por dia. Ou seja, nós temos uma minoria de 30% de toda a população mundial vivendo na opulência, vivendo com 75% dos recursos naturais, e temos 80% da população vivendo praticamente na miséria. Ou seja, se nós não nos atentarmos a esta terrível realidade, se não começarmos a discutir de maneira muito séria esse aspecto e como eu individualmente posso contribuir com esta mudança, lamentavelmente, nós muito cedo veremos grandes desastres ambientais, como já estamos sentindo aqui em Santa Catarina, aqui no Brasil e no mundo mesmo, ficarem cada vez mais frequentes. E aí, efetivamente, a mudança virá com muita, mas muita dor para todos. Bem, professores, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida, é só um minuto.